Você está sendo filmado. Tudo será usado contra você. Bom, gente, hoje está escrito aí meu nome aí, né, como responsável, fui eu que fiz a seleção do texto, mas a Maristela, nossa querida Maristela, foi muito importante na organização desse dia, do nosso encontro, porque ela fez um trabalho árduo de encontrar as imagens, muitas, né, que são citadas aqui nesses 2 capítulos. Então, eu vou conduzir, mas hoje a proposta é se falar pouco e se ver e se sentir muito. Certo? Então, eu vou começar dando uma situada, assim também o pessoal vai chegando, e depois a gente faz um turnê visual e silencioso aqui pelas imagens que o autor nos traz e que gentilmente a Maristela organizou para a gente observar. Bom, esse livro, primeiro eu vou falar do Alain Corbin, eu botei no chat um link de uma entrevista que foi feita na França, que inclusive eu li originalmente lá, e depois foi traduzida e está publicada aqui no Brasil, né, para o nosso deleite, no... Deixa eu ver qual é o nome da revista, agora já me fugiu um pouquinho. É a Revista Brasileira de História, né, que está associada à Ampul, e no ano de 2005. Então, nesse link, nessa entrevista, vocês têm muito assim, a aprender. Eu, né, aprendi muito lendo isso, que lá é um livrinho sobre a história do Alain Corbin e toda essa trajetória fantástica dele. O que mais que a gente poderia dizer assim, rapidamente sobre o Alain Corbin? Né? Ele tem hoje 87 anos, então é um senhorzinho, né? Nasceu em 1936, ele tem nacionalidade francesa e tudo mais, mas o pai dele nasceu em Guadalupe, que até hoje ainda né, um território francês extramar, como eles traduzem, né? Mas eu poderia traduzir. E ele vai fazer, né, toda a parte da mãe dele, que é melhor de vida, sim, mas o pai dele também era, porque ele é médico, né? Numa época que isso também rendia bastante prestígio social, então ele vai poder desde sempre se dedicar aos seus estudos, né? E faz parte daquele momento áureo, assim, de uma intelectualidade francesa, que, como o Morin, como o próprio Foucault, né? Bourdieu, essa gente toda aí que a gente cita toda hora, conviveu com ele. Então, até na entrevista, ele fala um pouco desse convívio, só que ele é um pouco mais novo do que eles, né? Um pouco mais novo, não muito, não. Ele vai fazer um doutorado, eu estou tentando traduzir aqui para francês, em 68, né? E que é um doutorado que ele vai trazer, já dá, assim, né, a direção dele para essa história das sensibilidades, que está dentro de um grande chapéu chamado a Escola dos Análises, né? Que aí tem o Marc Bloch, aquela turma, o Lefebvre, os medievalistas famosos lá, que agora estou fugindo o nome de um aqui que está na minha mente, e ele faz, então ele dá, né, assim, ele já nem em 68, e depois ele faz o que chamam na França doutorado de Estado, que é, mas ele fazeria aqui uma prova de professor titular, assim, né, um pós-doutorado, um doutorado público, né, que te confirma essa condição de doutor em História, e ele trabalha já com o século XIX e sobre esse aspecto da sensibilidade. Então, né, posteriormente, sempre ele vai se especializando, e é a partir da cultura material que ele vai em busca de recobrir e pensar, né, essa sensibilidade, né, essa cultura, essa história de uma sensibilidade, especialmente do povo francês. É muito marcante tudo isso, né? Então, a tese dele é publicada, que é Arcaísmos e Modernidade no Limousin, que é uma região francesa, né, no século XIX, que ele fala muito desse trânsito das pessoas da campanha, do meio rural, né, para Paris, e de Paris para a campanha, como é que esses intercâmbios afetam essa organização
citadina de uma cidade rural, né? E depois ele vai ter um texto bem conhecido, que é as mulheres, né, que praticavam essa prostituição também nessa virada do século XIX para o XX, também no interior da França. Depois, outros livros que vão se tornar bem conhecidos aqui no Brasil, como... Ai, como é que a gente... Como é o nome disso em português? O título não é uma tradução... O Território do Vazio. E também tem um outro livro que eu acho muito bom, que eu gosto muito de ler, já, né, quando eu li foi assim, ler por paixão, não por estudo, que é Os Sinos da Terra, que trata sobre o uso, a prática, né, do sino das igrejas, assim, e como isso da Revolução Francesa para o século XX foi alterando o significado e, ao mesmo tempo, a permanência de toda uma sensibilidade relacionada a ouvir esses sinos, né, que as igrejas tocam em determinados horários. E, inclusive, né, durante a Revolução Francesa, esses sinos eles foram abolidos, né, assim, era confiscado pelo Estado, naquela fase de terror, e muitas cidades retiraram esse sino, enterraram, para eles não serem derretidos, não serem confiscados. E aí, passada essa fase, né, gradativamente, esses sinos foram retornando a tocar nas igrejas. Então, é um dos que eu acho muito legal. E, muito recentemente, né, para não falar de tanta coisa dele, eu deixei vocês lerem a entrevista e pesquisar mais, tem esse livro, A História do Silêncio, do Renascimento aos Nossos Dias, que foi publicado inicialmente em 2016. E essa edição brasileira é a primeira edição de 21 e foi reimpresso já em 22. E a minha edição, inclusive, é de 22. E é uma história que eu leio, um texto que eu leio, escrito por alguém que já está, assim, nessa fase avançada da vida e que admite e percebe com a sensibilidade própria de quem já passou por muitas décadas, né, a importância daquilo que um mundo como o nosso já não dá mais importância, no caso, o silêncio. Né? Então, é um senhor octogenário que está escrevendo sobre a história do silêncio, e isso dá um valor assim extraordinário, eu penso, né, para todas essas reflexões. Inclusive, tanto na orelha do livro, quanto na apresentação que é feita, que é até uma apresentação bem curta, que ele chama de prelúdio, dá muito do sentido do porquê fazer uma história do silêncio no século XXI. Eu vou, assim, usar das minhas palavras, porque as palavras dele mesmo na tradução ainda são muito mais bonitas do que eu conseguiria dizer resumidamente, mas a ideia é de que existe uma atualidade com muito ruído, com muito barulho. É uma sociedade, né, que produz e exige sempre o barulho, a fala, as manifestações. E quanto mais essa sociedade se torna barulhenta, menos o interior do sujeito, a escuta de nós mesmos, é exercitada e convocada a ser praticada. E isso, dentro da perspectiva dele, que é da história das sensibilidades, altera a estrutura do indivíduo, são palavras dele, né? E, por mais que essa sociedade também, preocupada com o excesso de barulho, venha a falar, né, e a buscar um controle dos decibéis e falar de uma saúde auditiva e de uma importância de equilíbrio sobre tudo isso, ainda assim, esse controle não evita e não ameniza o que ele chama de fluxo das palavras. E quanto maior esse fluxo das palavras, consequentemente, maior é o medo do silêncio. E que esse medo do silêncio é um medo contemporâneo, que não haveria em outras épocas e em outras práticas. Aí, quem leu o capítulo 7, viu ali o exemplo do camponês, e aí não é por acaso, né, porque é um cara que estudou o Limousin, que estudou a prostituição nessa época também entre rural e urbano, que estudou os sinos, que estudou tudo que ele já estudou, ele entende muito dessa realidade, né, desse universo campesino, rural,
da França do século XIX. Então, esse medo do silêncio é um medo contemporâneo. E o fato de eu ter escolhido o capítulo 6 e 7 é exatamente porque eu entendo, né, que entre todos os capítulos que eu vou citar aqui para vocês, porque eu acredito que ninguém tenha comprado o livro, até por conta do tempo, né? E eu também não escaneei o livro inteiro, mas os 6 e os 7, eles concentram, assim, uma relação com a arte, com a literatura, as artes visuais, né? E com a literatura especialmente, é uma reflexão sobre o silêncio e a sua potência discursiva. E, né, me é cara essa discussão e acredito que o grupo aqui também possa ser. Então, o sumário começa com o prelúdio. É um livro pequenininho, tá? Ó. Ele é um livro pocket, sim. O prelúdio, depois vem o silêncio e a intimidade dos lugares, os silêncios da natureza, as buscas pelo silêncio, aprendizagens e disciplinas do silêncio, interlúdio, José e Nazaré, ou o silêncio absoluto. É lindo esse capítulo, gente. Tem 3 páginas. Lindo. Deixa eu à vontade para vocês. Aí vem o 6, o discurso do silêncio. O 7, as táticas do silêncio. E o 8, dos silêncios do amor ao silêncio do ódio. Ainda tem um pós-lúdio, né? Em vez de ser um pós-fácil, mas como é que ele faz um prelúdio, ele faz um pós-lúdio, se chama a Tragédia do Silêncio. E, né, depois uma última folhinha lá de agradecimentos, e não é assim uma conclusão propriamente dita, mas é uma frase, né, daquela que poderia estar no começo lá, agradecendo o Fabrício de Almeida, que inclusive foi um professor, ele tem origem portuguesa, mas ele é francês e trabalha na Paris 7, que por muito tempo fez contato e teve ação aqui junto com o nosso PPG de História. E também a Sylvie de Ledaic, que ela trabalhou, né, no manuscrito com ele. Então, esse livrinho encantador, e eu escolhi os 6 e os 7, exatamente, né, para a gente pensar sobre o silêncio e a sua potência discursiva, e porque ele possui o silêncio, né, uma potência discursiva, ele opera taticamente. Então, agora, gente, eu não vou falar, eu vou convidar vocês também a olharem, né? Quem está aí assim só com a câmera fechada, talvez esteja fazendo outra coisinha, que eu também faço isso, tá? Também estou aqui acompanhando os seminários, as coisas raras que eu faço online, e já estou fazendo outras coisas junto, né? Mas nesse momento, eu peço Estou ligada, viu? Sim, desacelera, descompartilha as milhões de telas e vejam conosco em silêncio as imagens, as obras, né? Que aqui para nós são imagens, que o nosso querido Alain Corbin cita. Ele tem muitas passagens literárias, mas essa a gente não vai mostrar aqui, para a gente trabalhar essas reflexões que quem leu tem contida em si, né? Por meio das imagens e em silêncio. E aí depois a gente vai discutir, claro, né? Não vai ser só olhar a imagem, mas isso também faz parte. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Vou primeiro abrir a primeira imagem. Né? Ainda hoje foram mudar o computador aqui. Eu estou aprendendo de novo, gente. Mara, eu só queria avisar que o microfone da Bianca Massa está aberto, se ela puder fechar. Certo, obrigada. Eu estou tentando... Não sei se vocês estão vendo. Já estão vendo? Sim. Então, tá.
Eu quero começar a passar, mas eu quero fazer... Queria deixar aqui uma tela maior para nós todos. Eu consegui, mas acho que não vou conseguir fazer isso. Então, tá. Então, no cantinho superior, vocês têm o nome do artista e o nome da obra. Tem um númerozinho ali que não corresponde exatamente ao ano da obra. Mas aí fica aí para vocês olharem essa obra, convocada pela leitura do texto, nesse tempo que a gente está aqui juntos.
E depois de exercitar esse silêncio, esse olhar, eu pergunto, o que seria o silêncio? Uma ausência de sons? E se haveria silêncio, ser um ato de consciência? Se o silêncio poderia ser entendido como a não comunicação? Se o silêncio seria a condição original e a palavra a sua ruptura? E o silêncio só encontra potência discursiva e se torna, então, linguagem quando ele é um ato consciente de calar? O silêncio é luz ou é o escuro? Ele é o espaço ou é a imagem? Todos esses artistas que o Allan Corbin convocou, por essas imagens que nós vimos, elas expressaram o silêncio ou elas fizeram silêncio em nós? Foi preciso silêncio para escutar as imagens? Quem quiser pode falar. Pode romper o silêncio. Pode trazer o texto. É mais cômodo ficar em silêncio. Vai, Fátima. Eu acho que as imagens fizeram silêncio em nós. Porque eu acho que é o poder da imagem sobre nós. A imagem tem um poder que nós sabemos que é diferente de tudo que nós temos. A imagem, eu acho que se muitas vezes ela nos cala, da mesma forma, ela nos faz surtar. Porque esse é o poder da imagem. É nos tirar da inércia. A imagem, eu acho que ela tem esse poder em si, de mexer conosco, de fazer com que a gente produza uma certa imobilidade. Teve algumas aqui, por exemplo, que eu também não conhecia. E quis ver mais de perto, quis ler qual era, porque realmente me impactaram de alguma maneira. Uma pergunta que você fez, será que nós precisaríamos estar em silêncio para poder explicar essas imagens, né? Acho que foi isso. Escutar, para escutar essas imagens. Com essa experiência que nós vivemos agora, eu acho que é mais do que producente o silêncio, para a gente escutar o que a imagem quer dizer. Quando eu trabalho a leitura de uma obra, numa sala de aula, muitas vezes eles riem de mim, porque eu falo para eles.
Quando você tiver dúvida do que você está olhando, quando você não estiver conseguindo entender, para, observa de novo, pergunta para ela, porque a imagem te responde. Então, eles riem. Mas é nisso que eu acredito. Eu acredito nessa troca observador-imagem. Porque eu acho que aí reside o fenômeno da estesia, da fruição. É observador-imagem. Então, eu falo para eles, se você tiver dúvida, observe, para, tente entender o que ela está querendo te dizer, pergunta para ela, que a imagem te responde. É difícil, né, entender, mas eu penso nisso, eu faço esse exercício. Eu acho que é isso, gente. Obrigada, Fátima. A Patrícia escreveu ali, foi um momento de respiro. Então, além de calar, de escutar, de silenciar, de expressar, ainda deu para respirar. Vai lá, Thaís. A Thaís também escreveu algumas coisas ali. Quem mais deseja falar, fique à vontade. Eu desejo falar. Se a Thaís não se manifestar antes, não sei se a Maria... Vai lá, Kaeli. Vai lá. Mesmo falando em silêncio, para eu te ouvir, eu preciso do teu microfone aberto. Obrigada, prof. Eu sei que você é bastante performática, mas assim, sendo de corpo inteiro, vai ficar um pouco mais difícil. Eu fiquei me colocando no ponto de vista de cada pintor desses aí, na busca desse silêncio fundador para poder construir a imagem no Dalí, no Rembrandt, e no Piero della Francesca, e o quanto eles tiveram que acalmar de si para poder pintar, que não é uma coisa muito fácil isso, não. E foram tantos silêncios que a gente pôde, no ímago dessas imagens, né? Até é engraçado falar ímago e imagem, né? Mas nessa dimensão silenciosa que esses artistas conseguiram materializar, não é uma coisa muito fácil, não, porque primeiro tem que se acalmar, né? Acalmar o corpo, porque a mão treme, acalmar o tempo, se colocar no ponto de vista desses tantos silêncios. E daí eu fiquei pensando em que hora que eles pintaram, em que condições eles manifestaram toda essa arte, né? E se tiveram pinturas contemporâneas, né? E se hoje, os artistas de hoje conseguem fazer isso em meio a tantos ruídos, né? Porque o Corban coloca assim que o silêncio é uma condição quase necessária de sobrevivência, porque você precisa silenciar tantas coisas, e hoje é possível isso. Recentemente eu tive uma visita aqui, que foi da Belê, e a Belê falou assim que ela estava num outro apartamento de uma outra amiga e não conseguia, porque era muito ruidoso estar na beira-mar. E como o nosso corpo precisa disso, desse estado, é quase como uma condição para não enlouquecer, né? De você ter que fazer uso de protetor auricular hoje, ouvir tantas coisas que interceptam, e você não quer ouvir isso, né? Então, eu me coloco hoje no lugar, do ponto de vista desses artistas, e se de fato seria possível hoje
nas condições da nossa sociedade, poder atingir esses tantos níveis de silêncio que esses artistas colocaram para a gente, né? Propuseram, né? Para a gente, que parece que até as imagens ficam assim inertes, né? A professora Maria de Fátima disse que essas imagens nos tiram da inércia, sim, mas essas imagens parece que elas assim, elas flutuam, elas, os cavalos param, o anjo que anuncia, então assim, parece que é um movimento que a gente tem que fazer. Então é uma coisa que me anima, é a gente que anima essas imagens, e essas imagens animam a gente, né? Então, muito legal, professora, isso que a gente, essa experiência que a gente teve hoje, né, de poder desacelerar e ser invadidos por tantos silêncios que eu já esqueci, né? A gente já esqueceu do que são esses silêncios, porque a gente não tem mais condição, né, de acessar algo tão inexistente, tão assim em extinção, né? É isso, é isso. Obrigada pela escuta, pessoal. Josiane? O silêncio, primeiro que esse texto é fabuloso, né? Ele realmente é um mergulho. Quando eu penso em silêncio, eu penso no fundo do mar. Não que o fundo do mar seja silencioso, porque não é, né? Na verdade, nada é silencioso. A gente tem níveis diferentes de ouvir os ruídos e de estar ausente de ruídos, né? Eu vejo o silêncio dessa forma. E o silêncio, ele se torna uma condição, para mim, né? Ele se torna uma condição tão necessária quanto o ruído. E às vezes até mais necessário quanto o ruído. Eu sempre costumo fazer um exercício de silêncio com os meus alunos, principalmente os do ensino fundamental, que eles são bastante ruidosos automaticamente. E o exercício do silêncio é um exercício que funciona tanto fisicamente quanto esteticamente falando, né? Falando do silêncio físico, dessa condição física do silêncio, que esse texto ele leva a gente, né, para buscar esse silêncio. Mas não que não exista ruído. Eu penso no silêncio assim como uma condição física alternada, né? Diferente de você ouvir certos ruídos. Porque tudo é ruído, né? Isso que às vezes eu coloco para os meus alunos, tudo é ruído, tudo tem ruído, mas tem ruído que você precisa de um certo silêncio para você ouvir. Então, é essa consternação, né, entre o silêncio e o ruído. E trazendo isso aqui para a arte, para a imagem, né, o silêncio na imagem, e observando essas imagens ali, eu até comentei daquela, não lembro quem que é o artista, mas ela do Barroco, aquela que tem uma cena bem central, com um pontinho de luz ali. Latour. Então, isso, não lembrava o nome, mas aquela obra ali, ela evoca um silêncio, pictoricamente falando, né? Aquele espaço de cor que, pictoricamente, imageticamente, a gente vai chamar de escuro, a gente vai chamar, né, de ausência de cor, mas eu leio aquilo ali, um silêncio, dando um espaço para que o ruído da luz fale, né? Então, fazendo essa leitura, e todas as imagens ali, né? Todas aquelas ali, então o silêncio ele faz parte da imagem. Pictoricamente falando, ele faz parte de todas as imagens, seja no espaço, seja na ausência de luz, seja nas distâncias, né? Jackson Pollock, por exemplo, vou dar o exemplo do Jackson Pollock, né?
ele precisava de muito silêncio, né, Kellen? Para ele tirar todo aquele ruído que eram as obras dele. Mas se ele não tivesse aquele grande período de silêncio, aqueles ruídos que estavam ali não se externavam. Então, e observando cada artista, né, a sua forma de produzir, o silêncio ele é condição obrigatória, é obrigação, é condição de vida da arte, né, do corpo, e o silêncio é essa maravilha aí. E eu acho que esse livro aí é maravilhoso. Ele joga a gente assim num silêncio sem fundo. Obrigada por me ouvirem. Joia. Mais alguém gostaria de fazer? A Letícia já abriu o microfone, vai lá, Letícia. Falar rapidinho. Eu fiquei pensando muito também, na verdade, o texto me fez pensar, fazer várias conexões com silêncios, né? Com outros textos, outras imagens, enfim. E eu fiquei pensando muito no silêncio, não como ausência, mas como um preenchimento. Eu acho que o silêncio ele tem essa potência também de preencher o espaço. E eu consegui observar isso em algumas dessas imagens também. Eu anotei aqui algumas que, para mim, o silêncio delas era um silêncio gritante. Era um silêncio que eu podia, parece que ouvir o grito desse silêncio. Como aquela do viajante sobre a névoa, uma outra que tinha uma tempestade na Galileia, não. Ai, agora não me lembro. Alguma coisa com tempestade. O mar da Galileia, Jesus. Isso. Mesmo a gente estando em silêncio, né? E fazendo o silêncio para observar essas imagens, eu acho que esse silêncio, ele preenchia o espaço e fazia essas imagens gritar. E lembrei também do Manuel de Barros, muito, né, lendo esse texto das poesias, que dizia que Bernardo é quase árvore. O silêncio dele é tão alto que os passarinhos ouvem de longe. Né? Então, eu acho que isso o silêncio como algo que diz também, né? Não como ausência, mas como presença, é algo que veio para mim no texto, assim, algo que para mim ficou marcado. Acho que por enquanto é isso. Ótimo. Mais alguém se candidata a romper o silêncio? Maristela. A gente não está te ouvindo, Maristela. Eu sei que a tática hoje é do silêncio. Então, o texto, gente, boa noite para todo mundo, mexeu demais comigo. Eu fiquei 3 dias imersa, pensei que eu tinha encerrado ontem, mas não, hoje eu continuei dialogando com o texto e tem algumas questões. Assim, porque o texto fala de vários silêncios, o silêncio pelo olhar da filosofia, pelo olhar da arte, né, da literatura e das artes plásticas. E o silêncio fala também do ponto de vista do historiador. E aí, me incomodou muito que não se falasse de um silêncio, porque em muitos momentos eles falam de vários tipos de silêncio. Ele meio que classifica, vários autores classificam o silêncio. E aí não se falou do silêncio da repressão, do silêncio do luto, do silêncio da psicanálise, ou na psicanálise. E o silêncio do historiador me incomodou muito. Por quê? E aí eu coloco 2 questões. Porque, assim, as artes
plásticas, né, são muito importantes, mas o teatro, o cinema também é muito importante. E aí tem um filme que me chocou profundamente, que é O Segredo dos Seus Olhos. É um filme argentino, com Ricardo Darín. E o que mais me chocou? O filme fala de paixões que são analisadas sob o signo da loucura. Mas o silêncio que aparece nesse filme, que me levou, que o texto me fez lembrar demais disso, é a relação do Ricardo Morales e do Isidoro Gomes, respectivamente, o viúvo da moça assassinada e o assassino dessa jovem que se chamava Liliana. Bom, o que acontece? O viúvo, Ricardo Morales, ele foi impedido de viver a paixão dele com a Liliana, porque o Isidoro a matou. Ele pega o Isidoro e ele tem ele como refém, então, em cárcere privado, por 25 anos. E nesses 25 anos, ele leva comida todos os dias para o prisioneiro, mas ele nunca fala com o prisioneiro. Então, e aí esse prisioneiro pede, esse prisioneiro implora ele para falar e ele não fala. Então, esse silêncio é um silêncio que me marcou muito. Mas, quando o historiador fala da relação do camponês com o silêncio, isso está na narrativa do pároco de Arnes, o pároco, depois de perguntar para aquele beato, né, por que ele chegava lá e olhava para o santo, mas ele não mexia nem os lábios, e ele responde para o pároco: eu o vejo e ele me vê. E aí o pároco conclui: esse camponês não faz outra coisa senão transportar para o interior da igreja seu comportamento taciturno. Eu não concordo que esse comportamento seja taciturno. E aí, o Renato Teixeira, né, na música Romaria, ele diz assim: me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Essa música, né, e a fala desse Romeiro, ela também me corta, assim, porque eu acho que falta a palavra, né? Então, muitas vezes, o silêncio é porque você não tem a palavra. E aí, para fechar, tem um filme que eu acho maravilhoso, que é O Vazante, da Daniela Thomas. E nesse filme, as pessoas não falam, elas falam o mínimo, as mulheres não falam. E é um silêncio muito angustiante. Uma vez eu pus o filme para uma pessoa ver, que é uma amiga minha italiana, e quando terminou, ela falou: Maristela, eu não estava suportando mais o silêncio dessas mulheres. Então, o silêncio da opressão, eu acho que é um silêncio que não foi abordado, do luto, e esse silêncio que é o da falta da elaboração do pensamento na palavra. Muito obrigada, Maristela. Ótimas reflexões aí, né? E esse filme que tu comentou, ele é até um filme premiado, né? Não do argentino lá, mas também outro filme que eu acrescentaria, né? Ele traz o blow-up do Antonioni no texto ali, né? Que a Marcela separou uma imagem lá do blow-up, mas como é uma imagem cinematográfica, eu deixei só as das artes aqui para a gente ver agora. Mas o filme Muriel, do Alain Resnais, ele também é um filme fantástico. Quem foi minha aluna, acho que essa turma que está aqui, que foi minha aluna, eu não trabalhei esse filme com elas.
mas ele é um filme fantástico para tratar do dito e do invisível, né? Daquilo que pode ser dito e daquilo que nunca vai se achar meios de dizer e nem por isso não está dito, né? E aí a história da tortura e da morte da Muriel está nessa ordem aí, como um caso, né, desse filme classificado, né? Se tu olhar assim, vai ser classificado o argentino ali, de policial, mas de policial mesmo ele tem muito, quase nada, né? Não tem, tem uma trama ali, mas isso é o de menos. Mas ótimo, Maristela. Ricardo Darim, isso mesmo. E alguém mais gostaria de romper? Só queria colocar mais um aqui para a Maristela. Eu acho, minha amiga, que faltou o silêncio dos excessos. O silêncio, os excessos de palavras, os excessos do sentir, que acaba se tornando um silêncio, porque, como disse a Mara agora, é o silêncio daquilo que não tem como dizer, que não foi dito. Eu acrescentaria isso no seu tudo que você acha que faltou. É o silêncio dos excessos, porque o silêncio, muitas vezes, é tanto que você tem, é tanto que você pode colocar, que é mais fácil silenciar, por várias razões. Que acho que também a psicanálise explica isso. Então, eu acho que tem esse silêncio que falta, né? Sem dúvida. Eu não consigo abrir minha câmera porque está caindo a internet. Tá certo, fala aí, Camila. A gente escuta. Então, eu fico pensando, assim, enquanto vocês todos estavam falando, a gente sempre ouve historiadores falando assim, que se a gente fosse teletransportado para o século XIX, XVIII, a gente não aguentaria o cheiro, né? Que a gente não está acostumado, porque era, né, até os excrementos eram jogados na rua, e tinha cavalo, e etc, não tomava banho direito, aquela coisa toda. E eu fiquei imaginando como seria se teletransportasse alguém daquele século, 18, 19, para o nosso tempo, com a quantidade de barulho que a gente tem, né? Se eles também não... Se eles também não aguentariam, assim como a gente não aguentaria o cheiro da época. E só isso que eu fiquei... É possível. Bom, o texto, eles são duas partes, né? A primeira parte, que é do capítulo 6, eles são 8 partes, né? O livro inteiro tem 8 partes, inclusive o 8, né? Ele vai falar desse silêncio do amor e do silêncio do ódio. Então, a Maristela seria contemplada, né? Vou escanear o capítulo 8 para se tivesse contemplada com o texto dele, Maristela. Mas os 2 capítulos que a gente traz, o primeiro fala desse discurso, né? do silêncio, dessa discursividade do silêncio. E o outro da tática. E nas táticas, o silêncio, como diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, um silêncio, que seria uma imagem em silêncio, todas as imagens, né? Que não foi imagem cinematográfica, a imagem das artes aqui que a gente viu, elas são imagens estáticas e silenciosas, elas também valem, né? Esse silêncio também vale por 1000 palavras. Então, nas táticas ali, abre para essas possibilidades que ele continua no capítulo 8. Mas tem algumas coisas que eu coloquei aqui para vocês, né, que se desdobram do texto, e que é exatamente o que seria esse silêncio, né? Então, o silêncio enquanto algo original, anterior à nossa palavra, nossa possibilidade da comunicação, ele já seria uma consideração, né, uma possibilidade conceitual de se levar em conta, tendo em vista a nossa consciência sobre o silêncio. Então, uma primeira questão que está entremeada aqui teoricamente nesse texto, na metodologia que ele vai trazendo
à medida que ele vai trazer a imagem, a literatura, para falar dessas muitas condições que inúmeros autores e artistas trouxeram sobre o silêncio, é o que o silêncio não é original, que se cria uma consciência do silêncio. Porque, como a gente exercitou aqui, né? Quando a gente vê, como eu deixei parado para mim, a obra do Jacob Rusdel, Campos de Grãos, que é uma imagem que tem um moinho, um campo, né? Uma paisagem campestre e um céu assim nuviado, bem com 2/3 da tela ocupado por esse céu. Então, ao vê-la, a gente tem uma certa dificuldade em encontrar uma figura humana, mas ela tem lá, ela está caminhando no final dessa estrada. E nós, ao observar, a gente fala conosco mesmo. Até alguém, acho que foi a Camila mesmo que escreveu aqui no chat algo sobre isso. Ou a Sandra também escreveu, né? Que havia um silêncio, mas era um silêncio barulhento, né? Porque cada imagem ressoava e ressoava e ressoava coisas. E esse ressoar é esse exercício do silêncio que é um silêncio consciencial, né? Porque ele não seria um silêncio original, pois a própria natureza e o contexto, né, que o universo existe, ele produziria barulhos, ele produziria ruídos, que nem a Josiane falou essa palavra, ruídos, né? Porque o silêncio não necessariamente é a ausência de sons. O silêncio é a ausência da palavra que, articulada, absorve os outros sentidos, ou sintetiza esses outros sentidos. Por isso mesmo, olhando essa imagem, que eu selecionei aqui, né, porque é uma imagem que eu acho que faz muito barulho para mim, ela é uma imagem silenciosa, no sentido que ela representa uma paisagem onde não existe um vouzaril, não existe uma corrida de cavalo, não existe uma disparada de bois, não existe uma tempestade, parece que está tudo estático, mas, ao mesmo tempo, ao observá-la, nós somos convocados a pensar nesse barulho silencioso de uma paisagem rural, né? Numa final de tarde, nesse céu, né? Por aí afora. Então, esse silêncio, ele é uma condição de consciência. E aí vem todo um arcabouço, assim, uma relação com os próprios preceitos da fenomenologia, que são contextos, né, culturais, intelectuais, que o Corbin compartilha na França desse século, dessa metade do século XX, né, quando ele estava naquela efervescência cultural, e ele era um dos jovens dessa, né, um dos jovens pensadores dessa efervescência. Então, o silêncio, ele não é essa ausência de sons, ele não é um silêncio original, aquele antes de tudo, né, lá no Big Bang, mas ele é um silêncio enquanto uma não uso da articulação do pensamento lógico e da palavra. E esse não uso, ele se torna uma vontade, um ato consciente de calar, porque o calar tem mais potência discursiva do que o falar. Então, quando nós, nas nossas aulas de arte, falamos muito, ou quando a gente vai escrever e colocar um texto com uma imagem, e a imagem ocupa 1/3 da folha digitada, e 2/3 são coisas escritas, a gente está sucumbindo à autoridade da palavra e está descartando a nossa potência consensual do silêncio. E é nesses termos que ele está nos convocando aqui para pensar esse silêncio, né? Então, o silêncio ele é diferente da não comunicação. Ele é uma comunicação, por isso que ele é um discurso. Né, Kellen? Cada mulher que não quis te contar histórias que tu perguntou, ela não deixou de se comunicar. Porque o calar dela teve mais potência, talvez, né, do que qualquer coisa que ela viesse te dizer a respeito da sua educação sexual. E aí, quando a gente transforma isso também em uma representação, né, que foi uma outra pergunta que eu deixei aqui no ar, a imagem, né, existe uma expressão do silêncio,
E todos nós vimos silêncio nessas imagens. Né? Então, e onde é que se expressou esse silêncio? Nos espaços. E até a Josiane, né, trouxe essa ideia dessa luz que rompe o silêncio. Né? Então, a luz, ela, enquanto um espaço ocupado, ela rompe esse silêncio. Né? Então, mas, ao mesmo tempo, todas as imagens, como a primeira delas, que nos traz um ambiente extremamente escura, ela nos convoca a um silêncio temeroso, um silêncio que nos encurrala, um silêncio que se junta com um friozinho assim na espinha. Né? E ele vai dizer isso, né? Que numa situação de perigo, a reação do silêncio pode ser mais tensa do que a do grito, né? Dessa paralisia. E aí até o filme que a Maristela trouxe representa muito bem isso, né? Que a dor daquele assassinato, né? A dor daquela injustiça, daquela impossibilidade, né? Porque tem a ver também com a ditadura militar vivida na Argentina, né? O contexto do filme. É isso, né? E todo torturado, ele se refugia e se fortalece no silêncio. E a potência do silêncio dele, a resistência do silêncio dele, é a grande agonia do seu torturador, né? Bom, então, as táticas, né, para esse discurso funcionar é uma operação entre o silêncio e o ruído. O silêncio é a palavra, ele não usa essa palavra, ele não usa ruído, né? Ele usa a palavra, porque ele está dentro dessa discussão que o silêncio, que a palavra é uma ruptura desse discurso do silêncio. E eu acho que foi a Kellen que copiou uma citação, fez uma citação, né, do texto aqui, que ele fala dessa questão, né, de que a palavra, esse tempo entre uma palavra e outra, que é o silêncio, né? Preciso respirar, eu calo, e eu falo, e eu falo, e cada uma delas, né, tem uma cadência de silêncio, que articula o tal discurso. Né? Então, quanto mais eu falo rápido, eu estou aqui num processo de comunicação X. Quando eu cadencio mais essa minha explicação, eu estou num outro processo. E isso me acalma. Isso permite que o outro digira o que eu digo e talvez até me interrompa, porque eu dou um espaço de interrupção. Né? Geralmente, numa discussão, as pessoas falam muito rápido, muito alta, porque elas não querem o espaço do diálogo, que só se dá no silêncio. Aí vem a história das táticas. Né? Então, no capítulo 7, quando ele traz essas táticas, ele vai, né, explorando pela literatura, mas muito mais, né, do que pela própria arte, como diferentes autores exploraram essa tática do silêncio. Né? Porque ouvir o silêncio é possível porque ele é uma dimensão discursiva da comunicação, não da fala, mas da comunicação. Prof. Mara Rubia, posso interromper só um pouquinho aqui? A professora Maristela. Essa é uma das táticas do silêncio, tu para e alguém fala, né? Inclusive, ele A gente fica sem lugar. O silêncio causa um sem lugar na gente, né? E é isso que a professora falou quando as mulheres se punham em silêncio, quando eu as invocava sobre a sua educação sexual e elas silenciavam, mas num sentido não do silenciamento, e sim no sentido, nos diversos sentidos da sua educação sexual, né?
esse silêncio dessas mulheres me fazia pensar em muitas coisas. Então, quando que você tem o silêncio, você tem um campo ampliado da significação. Quando você dá escuta, e essa escuta vem como um silêncio, há muitas coisas que você pensa, né, sobre isso. Então, foi difícil, foi muito difícil trabalhar com o silêncio das mulheres, mas eu entendi esse silêncio como aquilo que a professora Maristela colocou, um silenciamento, ou uma cultura do silenciamento. E a professora Mária Rúbia me convocou a um outro olhar sobre essas mulheres, como uma necessidade do silêncio para a sua própria significação de si. E daí eu trago assim, uma passagem muito bacana de uma mulher que fala sobre o silêncio, né? O texto do Corban, ele coloca um silenciamento necessário aí enquanto uma politesse, né? Enquanto uma exigência moral. E esse silenciamento esteve muito presente na educação do feminino. Então, ele cita um livro de 1772, o Alain Courban, aí, e coincide quando foi publicado em 1776, o Ginographe, que foi uma compilação de como educar mulheres. E a educação dessas mulheres se dava através da não fala, né? Mas nesse silêncio, a professora Mária Rúbia me fez perceber que existe uma trama muito forte através do bordado, de um campo discursivo que significa muito. Então, assim, eu vou, se vocês me permitirem, ler uma passagem dessa linguista que fala sobre, e ela vai alicerçar, ela vai ancorar a significação do silêncio exatamente no método discursivo. Que engraçado isso, né? Como ela fala sobre o silêncio no método discursivo. O livro é da Eni Orlandi, publicado em 2007, Formas do Silêncio. Esse livro é muito necessário, né? Para quem estuda história da arte, para quem estuda história dos hábitos e costumes. Então, ela lança uma hipótese sobre o silêncio, que eu acredito contribuir para aquilo que a professora Mária Rúbia colocou no início da apresentação, né? No prólogo do Alain Courban. O silêncio é a própria condição da produção do sentido. Então, ela está falando do silêncio não como parte não sonora da linguagem. O silêncio é a própria condição da produção do sentido. Assim, ele aparece como o espaço diferencial da significação, lugar que permite à linguagem significar. O silêncio não é o vazio ou o sem sentido. Ao contrário, ele é o indício de uma insistência significativa. Não é do silêncio em sua qualidade física de que falamos, mas do silêncio como sentido, como história, silêncio humano, como matéria significante. O silêncio de que falamos é o que instala o limiar do sentido. A palavra convoca muito ruído. A professora Maria de Fátima comentou alguma coisa, só que está com o microfone fechado, prof. Profundo, né? Muito profundo, professora. Profundo, né? Puxado para entender. Profundo. Muito puxado, prof. Mas, assim, para poder ancorar
tantos silêncios que eu recebi numa pesquisa sobre educação sexual feminina e essa relação com o bordado em enxoval. Foi um aporte muito necessário pensar que a não palavra, não no sentido de ruído, mas o não dizer não é uma condição de silenciamento e sim de significação. E de uma significação não porque não existem palavras, existem muitas aí, mas eu prefiro não falar. É como diz assim o caipira lá como é que é? Daquele lá do... Ai, esqueci aquele autor que foi até retirado agora das cartilhas escolares, que o caipira diz Monteiro assim, Lobato. ó, Monteiro Lobato, que diz o seguinte, que o caipira fala, né? Preferiria não. Ou seja, ele não se movimenta. Porque ele prefere ficar naquela situação, não de inércia, e sim de não querer executar. Então, assim, sobre aquilo que a professora falou, sobre o silêncio também, a gente teve uma disciplina sobre a palavra e o ruído, que a gente foi na câmara acústica aqui da Federal, e essas câmeras, elas têm todo um isolamento, né? Elas não podem estar em contato com nenhuma parede, nada, e a gente entrava nessa câmera aí exatamente para tentar vivenciar o silêncio, e não se vivencia o silêncio, não existe esse silêncio mesmo, porque o corpo é muito ruidoso, existe um ruído que a gente tem no ouvido, e existe todos os nossos gases, existe o coração, então eu achei que eu fosse entrar numa condição de silêncio. Não existe, gente, é verdade. E agora eu gostaria de ler só uma partezinha aqui, vocês me permitem, que a professora Maristela disse que ficou uma partezinha incompleta. É a página 135, sobre o Rembrandt em A Montanha, com a tempestade se aproximando, paisagem d'Orange. Captou o momento quando, antes do trovão e do relâmpago, a tempestade se anuncia por um espessamento do silêncio, tal como o que experimentamos ao final de uma peça de órgão. E eu fiquei pensando sobre esse silêncio da morte também, do luto que a professora Maristela coloca, né? O que é esse silêncio de uma passagem, né? De um corpo que vai, e eu acho que é esse espessamento aí da tinta que anuncia uma tempestade tão bonita nesse fragmento do Alain Corbin. Eu acho que, então é isso, gente, agora eu não me silencio, eu vou fazer silêncio. Obrigada pela escuta, pessoal. Então, essa passagem, inclusive, que a Kellen acabou de recitar, né? Ela é do Paul Claudel. Então, também eu acho que é preciso assim, que haja uma leitura bem atenta, porque o Corbin, de si mesmo, nesse capítulo 7, ele pouco discursa, ele pouco afirma dele próprio sobre o silêncio. Ele, enquanto historiador, ele faz um levantamento, né? E aí a gente pode fazer essa retomada aqui, né? Bem didática, do texto, cronologicamente, né, como respeitando o subtítulo do livro, do Renascimento aos Nossos Dias, o quanto o silêncio foi tratado como estratégia social. Porque o discurso do silêncio, desculpa, o 7, né, a 135 está no 6, mas no 7, ele vai fazer exatamente essa busca de retraçar historicamente como esse silêncio foi alterando as suas táticas e os seus sentidos numa relação social, numa estruturação da sociedade. Então, ele vai lá no século XIV, XVI, né? E ele sempre trazendo muito a Bíblia, por desse tal renascimento, que é um marco da historicidade que ele está trabalhando.
dessa moral cristã que valoriza esse silêncio como uma coisa do recato, como uma obediência a Deus, ele retoma o que os cristãos, né, no caso são já os católicos, né, o Renascimento já é a versão católica desse cristianismo. Então, o quanto esses cristãos católicos do Renascimento vão lá na antiga Grécia, que também tem, né, aí vem o negócio do Ulisses, que aparece até numa das imagens aqui que foi buscada pelas pinturas dos vasos gregos, o quanto eles também vão ponderar essa moralidade em silêncio e fala. Aí depois ele vai para o século XVI e XVIII, onde também nesse processo civilizador, conforme no Alberto Elias, houve toda uma educação do falar, do silêncio. E até hoje a gente cultiva, até hoje, né? Uma pessoa que sai fala gritando, não sei o quê, blá, 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 né? Tem até um adjetivo nada bonito, chamado de barraqueira, porque ainda se herda, né, esse tipo de coisa. E aí ele vai citando Castiglione e depois outros caras que vão sendo trazidos aqui, né? Ele compara até os dois Baltazar, e como as táticas que cada um desses Baltazar enumeram são distintas. Então, de muito pouco, ele vai ter dele próprio dizendo qual seria uma tática do discurso, né, do silêncio que estaria aqui em voga. E aí, inclusive, essa parte que a Karen citou não é dele, né? É também um autor que ele usa muito para trazer o Rembrandt, né, que é o Paul Claudel que eu já tinha citado. Deixa eu retomar aqui onde é que eu estava. A questão dos tipos de silêncio, né? Também, o moralista do século XVIII, ele traz aqui, né? O Rochefoucauld fala em 3 tipos de silêncio. Aí, depois, mais adiante, já no século XVIII, do Dinoir, que tem essa teoria aí sobre o campoesino, vai falar em 11 tipos de silêncio, né? E aí, disso, outros autores, como Baiquet e Molan, vão trazer essa coisa do taciturno para o camponês. Então, do próprio Corban, né, volto a lembrar que não tem quase nada dito aqui. E essa história, né, vai vindo até que aí ele dá uns pulos assim para chegar já no século XX, onde ele traz pessoas bem mais recentes. Deixa eu pegar aqui onde é que está. E aí ele vai terminar até com um dos autores que a gente viu aqui, que é o Husserl, que ele vai colocar, né, é um romance, no caso não é uma obra, a gente não viu, né? A gente viu outras obras relacionadas aqui para esse século, mas não é ele. É um romance que se chama Enrage, ou Rage, né? Que é em inglês, sobre o qual retornaremos constitui uma admirável testemunha. Isso ele vai tratar lá no 8, né? Que é esse o tio e a tia, cuja casa serve de refúgio para um casal de cidadinos que são calados e o silêncio deles, ou ao menos a raridade da sua palavra, dissimula insaciável apetite pelo ganho. E aí ele vai, né, nesse romance, mostrar como esse joguinho do silêncio é um joguinho que, nesse século XIX, né, entra como um jogo burguês, de conquista também de ganhos, mesmo entre pessoas que não convivem dessa burguesia. Então, né, só para esclarecer alguma questão assim, porque o Corban em si, ele só vai se manifestar mais, assim, enquanto essa relação, nos primeiros capítulos e no final. Mas, em geral, ele está muito nessa, todo o tempo, enquanto historiador mesmo, né? Ele não está fazendo um tratado sociológico, psicológico, filosófico sobre o silêncio. Ele está historicizando como o silêncio, ao longo desse período, né, do Renascimento aos dias atuais, por meio da literatura e da obra da arte, foi sendo colocado em discussão. Isso foi... Falei demais, né, mas só para a gente não confundir aqui, né, deixar alguma dúvida em relação a isso. Bom, no nosso propósito do projeto como um conjunto, né,
naquele nosso seminário, que é levar uma linha para passear, no primeiro encontro que a gente teve, que a Kellen trouxe o nosso vídeo arte lá, mesmo que havia muito ruído, né, da cidade, do caminhar, havia muitas poucas palavras explicando aquilo tudo. Né? Quando a Ana veio e nos traz a sua obra, ela explicou bastante, ela mostrou bastante coisas, né, e foi falando da sua trajetória. Mas quando a gente se coloca diante daquela obra, né, de várias linhas, um papel de fundo branco, né, linhas feitas com a singeleza, num grafite, a gente também se mergulha num silêncio, né? E até em ondas desse silêncio, né? E vai reverberando ali, né? No texto anterior, né, que a gente falou dos afetos, a partir da Simone Sabino, nessa educação, nesse processo educativo, essa recuperação do humano dentro da sala de aula, também é uma convocação à escuta do outro, ao olhar o outro, a se silenciar para deixar que o outro se manifeste. E a Hortência, né, quando veio nos levar para passear nas suas obras, nas suas andanças pela cidade, nos seus cacos, né, nos detalhes de uma porta, de uma rua, né, numa coisa qualquer lá que ela encontrou e que ela traz e ressignifica no contexto de uma obra, aquele olhar dela que ressignificou aquele caco e lhe convocou a produzir algo com um sentido artístico, só pode se produzir diante de um silêncio dela, né, perante aquele caco. Então, né, colocar hoje esse tema do silêncio é um tema que nos convoca a sermos mais ouvintes e menos falantes. E aí serve principalmente para mim, né? Sou uma falante inveterada. E certamente, de tanto falar, deixei de aprender muita coisa, porque é preciso silenciar para se ouvir bem. E essa questão do silêncio, além da Kellen ter já falado, né, que a sua dissertação não, a tese, uma linda e maravilhosa tese dela, que traz essas memórias e essas histórias dessas mulheres, e horas a fio de um trabalho artístico também muito intenso, que ela produziu. Mas antes disso, já estava eu diante das minhas imagens, do seu Vitor Meirelles, silenciosas, me convocando a dialogar com elas. E foi aí, né, que eu disse, eu preciso desse silêncio e eu preciso, ao mesmo tempo, escutá-las, né, como falou a Fátima. De tanto olhar, Fátima, eu escutei aquilo que aquelas mulheres me falavam. E boa parte, né, a última parte do livro, do jovem Vitor Meirelles, é uma conversa sobre esses silêncios, se isso é possível dizer, né? Uma conversa sobre esses silêncios travados entre eu e as imagens de Vitor Meirelles. Então, o silêncio, né, é algo extremamente caro, dentro tanto da minha produção de pesquisadora, né, assim, no sentido mesmo da reflexão que sustenta a minha pesquisa, como também uma ação necessária para que esse saber sensível se processe, porque o sujeito sempre tem que ser o primeiro a ser convocado nessa relação com o mundo. E esse indivíduo, como diz o seu Corban aqui, né, na apresentação do trabalho dele, ele precisa recuperar essa estrutura dele que não está atravessada por um barulho intenso, um ruído sem fim dessa sociedade atual, para que ele possa escutar a si mesmo. E só escutando a si mesmo, passe, então, a dialogar, né, com o conhecimento formalizado, com o mundo que lhe cerca, e tem, então, uma alteridade diante desse mundo construída porque ele se permitiu ouvir, ver, né, e escutar também os outros. Então, perder o medo do silêncio, porque ele nos convoca a nós mesmos. Essa seria a nossa fala silenciosa que eu fiz. É isso, gente. O que eu tinha para hoje era isso.
Ô, prof, posso aproveitar só um minutinho que vocês estavam falando dos filmes? Que a prof falou do Muriel, a professora Maristela falou do Silêncio dos Teus Olhos. Tem um filme, e a professora agora falou sobre a linha, né? Passeia do desenho, coisa e tal. Tem aquele filme que eu acho que vocês assistiram, já que a gente está falando de séculos, né? Numa passagem de séculos aí no texto, né? E que eu tenho certeza que vocês assistiram, eu queria saber se vocês se recordam dessa cena, é O Piano, não é o pianista, o piano, daquela esposa do colonizador, acho que eles vão para Nova Zelândia, acho que é isso, e ela tem o tal do piano, né? E são imagens de muito silêncio, dela com o piano, dela na praia. E tem uma muito significante, não sei se vocês se recordam, da necessidade a dificuldade de transportar aquele piano dela no mar. E quando ela regressa, acho que para a cidade dela, não sei, para o país, não sei o quê, e tem aquele piano naquele barco frágil, e para eles poderem se salvar, né, o piano tem que ser derrubado, né, para o mar. E tem aquela cena do piano descendo e aquela linha, né, a linha do piano, assim, que começa a desenhar e ganhar velocidade à medida que o piano é jogado no mar, e ela coloca a pontinha do pé no laço. Você se recorda daquela cena? Não se recordam? Quando o piano é jogado e tem toda aquela escultura da linha que forma um negócio, assim, é uma escultura aquilo. E para ela é o momento de despedida dela, de uma coisa tão querida, do piano, e ela coloca aquela pontinha da bota naquele pezinho século XIX, e aquela linha laça o pé e ela é arremessada junto com o piano para fundo do mar. E daí existe aquela cena belíssima dela com aquela roupa do século XIX, naquele azul silencioso do fundo do mar, e aquele momento dela, né, de escolha entre ficar com o piano e morrer, e submergir, né, para uma nova vida que espera ela. É uma linha, né? É a linha do silêncio ali. Não sei se você se recorda desse filme, eu acho que para mim é uma das cenas mais belíssimas do cinema, assim. É uma divisória, né? Da vida, né? Então, eu acho fantástico você se lembrar desse filme, né? Porque ela fica muda, ela é muda, né? E para mim, eu vi uma vez a Maria Rita Kel fazer uma análise desse filme. E a análise que ela faz é completamente diferente da que eu fiz. Ela não me convenceu. E olha que eu gosto muito da Maria Rita Kel. Mas ela fala daquele silêncio como uma vitimização. Eu não acho. Eu acho que foi a forma dela dizer não para aquela sociedade. Agora, então, eu acho esse filme maravilhoso. Eu dava uma disciplina de figurino e eu trabalhei muito esse filme. E teve um momento que eu li Gilberto Freire, Os Ingleses no Brasil, e eu fiz um diálogo desse filme com esse livro, que era impressionante, assim. Parecia que a pessoa que escreveu o roteiro do filme tinha lido o livro Os Ingleses no Brasil. Como é fantástico. Mas eu me lembrei de um outro filme e fiz uma pesquisa rápida, Kevin, que eu acho que talvez dialogue com você, então eu vou ler rapidinho. A carta é uma parte da carta 81 da Marquesa de Merteuil, não sei se se pronuncia assim, que é francês, ao Visconde de Valmont, no filme As Relações Perigosas, né? Eu consegui baixar o livro aqui.
Então, eu lembro da cena em que o Visconde pergunta para ela, ele está fascinado com tanto que ela era estratégica, com tanto que ela era um pouco cruel, e ela escreve para ele: tendo ingressado na sociedade numa época em que, moça ainda, estava fadada por meu estado ao silêncio e à inação, disso soube aproveitar-me para observar e refletir. Enquanto me julgavam estouvada ou distraída, pouco atenta, é verdade, aos discursos que insistiam em me fazer, prestava muita atenção nos que tentavam me ocultar. Essa conveniente curiosidade, enquanto servia para me instruir, ensinou-me também a dissimular. Não raro, obrigada a ocultar os meus objetos de minha atenção aos olhos dos que me rodeavam, procurava dirigir os meus próprios como bem queria. Aprendi, então, a adotar, quando convém, esse olhar distraído que você tantas vezes elogiou. Encorajada por esse primeiro êxito, tratei de controlar da mesma forma os vários movimentos de minha fisionomia. Se sentia alguma tristeza, esforçava-me para assumir um ar de seriedade ou até de alegria. Levei o zelo a ponto de provocar-me dores voluntárias para então buscar a expressão do prazer. Exercitei-me com igual cuidado e mais esforço em reprimir os sintomas de uma alegria inesperada. Foi assim que aprendi a ter sobre minha fisionomia esse domínio com que às vezes o vi tão surpreso. Eu vou te mandar esse livro. Sim. Ele é maravilhoso. Sim, porque eu tenho o filme que já saiu do videocassete e já passou para CD-ROM, porque eu passava para os alunos, e aí o meu já está no CD-ROM, já não roda mais. Então, eu aceito se você me mandar o livro. Tá, eu mando. Tem uns maravilhoso. diálogos fantásticos no filme. Maravilhoso. Muito bom. Essa turma aqui não é fraca, não, gente. Coisa linda. Gente, hoje a Mara está especialmente bonita. Vermelho lhe cai muito bem. De batom vermelho. Olha o detalhe da Mara Rúbia hoje. Que não é comum. Não é mesmo, né? Geralmente eu estou bem esculhambada. Ainda mais às 19 horas da noite. Ai, Vamos sobreviver. Bom, gente, eu vou pedir licença. Vocês são a melhor coisa que acontece na minha vida uma vez por semana. Ai, que coisa linda. Seu prazer. Fátima, você ilumina esse seminário aqui também. Olha. Com certeza. Sim. Tamo junto, gente. Vamos lá. Gente. Beijo para vocês. Vou pedir licença.